Pessoal, estou aqui com o SGT 2020, macaco tipo jacaré, 2 toneladas, ideal para você ter no seu porta-mala. Se você não tem mais o seu macaco original do carro ou quer uma alternativa muito mais prático, mais fácil manuseio, muito mais leve, compacto, tá aqui uma alternativa excelente. Capacidade máxima de elevação 30 centímetros, altura mínima 12 centímetros, 2 toneladas, e eu vou mostrar para vocês a praticidade de utilizar esse macaco aqui.